Então, irmãos, Lucas capítulo 17, verso 32. É um dos menores versos da Bíblia. E é o que eu vou pregar hoje, tá? O verso diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Só, acabou. Lembrai-vos da mulher de Ló. Dessa simples frase de Cristo, nós vamos ter uma conversa aqui de 3 horas e 30 minutos. Não é isso tudo não, mas eu espremi tudo que era possível daqui e direcionado pelo Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo foi falando comigo, foi até interessante. Ele foi falando, eu falei, mais o que, Deus? Aí ele foi falando, eu falei, cara, legal, mais o que? Ele foi ministrando no meu coração e eu cheguei aqui aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Conforme acontece com frequência, né, eu falei que eu vou fazer nos meus devocionais, tem coisa que eu sei que é para vocês e eu as separo. E essa aqui é uma dessas passagens, onde eu estava meditando para mim, né, passei por várias coisas aqui para mim, que eu não vou compartilhar com vocês, foi para mim e para minha casa, mas dessa passagem aqui, eu não consegui me desvencilhar desde que eu parei para ler ela, né? Eu até conversei com a Vivi, não lembro se foi ontem ou anteontem, e falei algumas curiosidades em cima dessa passagem, porque eu estava meditando nela, mas eu não aprofundei com ela, eu só comentei. E tem um contexto, eu não vou gastar tempo lendo, eu vou explicar o contexto para vocês, né? Para que vocês possam entender o que estava acontecendo aqui, né? Jesus, ele tinha sido confrontado pelos fariseus. Ele estava com os discípulos, aí de repente os fariseus vêm questionar Jesus. Aí eles falam para Jesus assim, mestre, Rabi, fala para nós, quando é que vem o teu reino? Quando é que é chegado o teu reino? E aí Jesus, ele faz uma coisa curiosa, foi justamente isso que eu conversei com a Vivi, né? A Vivi tá ligada, ela estava brincando com as crianças, mas ela tá ouvindo o que eu tô falando, porque ela de vez em quando tá olhando para cá. Tô falando isso para testemunho de vocês. Mais uma vez, ela pode estar lá, mas está aqui. Olha lá, ela deu joia lá. Então, esse aqui foi o que eu comentei com ela. O que é curioso? Quando Jesus é questionado sobre o reino, os fariseus, mais uma vez, tentando testar ele, Jesus ele fala uma coisa que pode parecer dúbia. Eu quero que vocês... Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, muitos de vocês conhecem essa passagem, mas eu quero chamar a atenção de vocês quanto a isso. Que Jesus, em certo momento, ele vai falar assim, olha, eu vou parafrasear, tá? O reino, ele não é visível. Vocês não conseguem ver o reino. O reino está no meio de vós, ele fala assim. E aí, depois ele vira para os discípulos, ele fala assim, olha, mas vai ter uma época que vocês desejarão ver os meus dias, mas vocês não verão. E aí, depois ele complementa, mas eu digo a vocês, vai chegar um momento em que todo olho verá. Será como um relâmpago do ocidente ao ocidente. Do oriente ao ocidente. E todo olho verá o dia do Filho do Homem. O que é interessante aqui? Parece uma fala, eu falei com a Vivi, né? Parece esquizofrênica. Porque quando perguntam assim, e aí Jesus, cadê o teu reino? Ele fala, não, o reino não é visível. Aí depois ele vira para os discípulos e fala assim, todo mundo vai ver. E aí você fica, pô, Jesus, se decide aí, é visível ou não é? A gente vai ver ou não vai ver? E o que é interessante? Aí, eu já começo aqui a preparar vocês para uma quebra de expectativa que eu vou cumprir lá na mulher de Ló. Lembrados da mulher de Ló, né? Vai ser a primeira quebra de expectativa de 2025. Caramba, eu acho que eu não conhecia a Bíblia. É bom isso, porque leva vocês a um nível mais profundo de meditação. Por que Jesus fala que, ao mesmo tempo, o reino não é e o reino é? Porque ele trata, é o mesmo reino, irmãos. E as duas afirmações estão corretas. Muitos teólogos, a gente ouve com frequência eles falando isso, o Rodrigo com certeza já ouviu isso no seminário, né? O reino é, mas ainda não. Como assim o reino é, mas ainda não? Porque quando ele fala assim, o reino está no meio de vós, o reino está no meio de vós, quem é que estava ali no meio deles? Jesus. É como se ele estivesse falando assim,
está aqui a personificação do reino. Vocês querem? Lembra lá em João 17, quando fala assim, mestre, só mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus fala o quê? Pô, mas eu estou aqui, vocês mostram-nos o Pai? Como assim? Eu estou com vocês há tanto tempo, você fala, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é a encarnação do Verbo. Ele é a prática de tudo aquilo que o caráter de Deus deve ser. Porque só falar do caráter de Deus talvez fosse inalcançável para a nossa mente limitada. Jesus ele vem para mostrar o que é o caráter de Deus, não só para falar dele. Ele personificou, ele vestiu. Por isso ele encarnou, por isso o Verbo se fez carne. E ele está ali, junto com aquelas pessoas, e fala assim, você quer ver o reino em ação? Você quer ver o reino em palavras, o reino em gestos, o reino em sentimento, o reino em compaixão, o reino em misericórdia, o reino em graça, o reino em esvaziamento, o reino em doação? Ele está aqui, ó, no meio de vocês. Olha para mim. Olha para mim. E aí personifica isso. E aí quando ele fala assim, mas vai chegar um tempo que vocês desejarão ver os meus dias e vocês não verão. E aí quando chegar o meu dia, quando ele fala os meus dias, ele fala no plural. E quando ele fala o meu dia, ele fala no singular. Ele está falando assim, vai chegar um momento em que eu não estarei aqui, quem estará é o Espírito Santo. O Espírito Santo é visível, mas ao mesmo tempo ele é. Através do quê? Da sua vida. Da sua vida. Da sua vida. Eu não acredito, por uma série de provas teológicas que eu já apresentei aqui, que você ou eu somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você não é a morada do Espírito Santo. Nós somos a morada. Todas as passagens que se referem a esse conceito na Bíblia são no coletivo, não são no singular. O que ele está tentando dizer? Pedro confirma isso claramente, a gente finge que não vê. Quando ele fala, nós somos pedras vivas de um templo. E esse templo é a morada do Espírito Santo. Quem é o templo? Pedro fala isso claramente. Somos nós, junto, conjunto. Agora tem uma outra passagem que diz que Cristo faz morada em você. E aí é uma distinção. Por quê? Porque eu estou dizendo que o Espírito Santo habita na igreja, agora Cristo habita em você. Como assim Cristo habita em mim? Em você, no singular. Porque ele é o Verbo. E o Verbo que se fez carne deu lugar ao Espírito Santo, que vem em você habitar através do quê? Do Verbo encarnado. Nilson tem que ser Cristo vivendo nele através do quê? Do Verbo encarnado. A palavra ganhando vida. Como é que a palavra ganha vida na vida do Nilson? É quando ele estende a mão ao necessitado. É que quando ele ora para a conversão do esposo muçulmano. É quando ele impõe as mãos sobre o enfermo, acreditando que aquele enfermo pode ser curado. É quando ele confronta um pecador no seu pecado, falando da necessidade de arrependimento. Quando ele demonstra misericórdia, quando ele demonstra a graça de Deus, a personificação daquilo que ele prega é traduzida em ações. Então, acontece uma dinâmica aqui, onde Cristo está falando assim, sabe por que o reino não é visível? Porque ele está no meio da igreja, na dinâmica da igreja, e na sua vida. Ele só pode ser visível se você encarnar isso. Por quê? Porque o reino sou eu, e o reino é o Espírito. Mas vai chegar um momento, aí vem o lado escatológico do negócio, né? Em que eu vou voltar, e aí todos verão a glória do Filho do Homem, acompanhado dos seus anjos, que vem para quê? Para o arrebatamento da igreja. Mas não é o foco, o meu foco aqui não é esse. O meu foco é um Cristo que vem anunciar o quê? O reino. E ele fala que o reino é feito de atitudes, é feito de mudança de estilo de vida. E aí ele começa a fazer uma comparação. Ele fala assim, olha, porque vai ser como nos dias de Noé, né? Ele fala, Noé entrou na arca, os ímpios não entraram, veio o dilúvio e levou a todos. Aí depois ele usa uma outra analogia, ele fala, vai ser como nos dias de Ló em Sodoma. Ló saiu de Sodoma, os ímpios ficaram e Sodoma foi consumida. É nesse contexto que aí ele vai usar a frase, né?
lembrai-vos da mulher de Ló. E aí, irmãos, quando ele usa a frase nesse contexto, em que ele está falando do reino, da manifestação do reino e da encarnação daquilo que Cristo representa, daquilo que Cristo é, ele está tentando mostrar para todos nós aqui, olha, eu vou usar a mulher de Ló como a analogia do que é ser verdadeiramente um cidadão do reino, do que é ser verdadeiramente um cristão, do que é encarnar a esse Cristo que vai fazer este reino invisível se tornar visível a todos. Então Cristo ele começa a falar isso e usa analogia. Olha, lembra da mulher de Ló? Deixa eu puxar na mente de vocês. Quando ele fala lembra da mulher de Ló para aquelas pessoas, eles vão se remeter ao quê? Deuteronômio. Desculpa, Gênesis. Vão se remeter a Gênesis. E ele vai lembrar assim, é lá em Gênesis, é no livro de Moisés. O que fala lá mesmo da mulher de Ló? E aí eu quero que vocês façam esse mesmo exercício. Se eu falo para o Arcelino, Arcelino, lembrai-vos da mulher de Ló. Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Ela o quê? Ela virou uma estátua de sal e morreu. Beleza. Alguém mais lembra alguma coisa da mulher de Ló? Olhou para trás. Que tinha falado que não era para olhar para trás. Isso. Fala para não olhar. Ela olhou para trás, virou uma estátua de sal e morreu. Alguém lembra mais alguma coisa? Desobediência. Beleza. Mais o quê? Os meninos hoje estão... Estão acordados. Isso é um bom sinal. Tá, vamos rapidinho aqui. Vamos olhar primeiro para Ló antes de falar da mulher dele, né? Ele tinha se apartado de Abraão. Eu não vou entrar em toda a história dele, porque vai demorar muito. Mas, num certo momento, Abraão falou assim, eu vou para um lado, você vai para o outro. Não dá para a gente conviver no mesmo lugar, porque não tem espaço para nós dois aqui. Por causa dos pastos, do gado, da prosperidade deles. Aí Ló falou assim, eu vou ali para as cidades das Campinas. E Abraão falou assim, eu fico com o que sobrar. Então ele foi para o lado de Sodoma e Gomorra. E ele vai lá para aquela cidade de Sodoma. Se a gente abrir... Vocês não precisam abrir, só me ouçam, né? Cadê? Se a gente for ler em Gênesis 19, vai ter um primeiro vislumbre de como era a vida de Ló em Sodoma. Está dizendo lá assim, 19:1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostou-se rosto em terra. E aí convidou aqueles homens, que eram os anjos, a ficarem na casa dele. Qual é a primeira pista que a gente tem aqui? Ló estava sentado na entrada da cidade. Para nós isso pode significar muita coisa nessa cultura de hoje. Mas eu vou traduzir isso para vocês. Quem é que ficava sentado na porta da cidade? Onde é que Onde é que Davi julgava os casos do povo, que Absalão foi lá e tomou o lugar dele, na porta da cidade? Onde é que Salomão fez aquele famoso julgamento da criança que tinha 2 mães e ele corta no meio para ver quem era a mãe verdadeira? Na porta da cidade. Onde é que Jó ficava sentado, que a mulher falou para ele assim, agora você não fica mais assentado na porta da cidade? E Jó era o quê? Um homem rico, próspero e poderoso na época dele. Então isso indica que Ló era o quê em Sodoma? Um qualquer? Não, Ló tinha autoridade em Sodoma. Ele chegou lá com tanta prosperidade que ele tinha riquezas. Se apartou de Abraão por causa disso. E ele viu um homem importante em Sodoma. Então ele vai para o portão como um ancião para quê? Quem ficava no portão? As pessoas que julgavam. Eram como se fossem juízes. Tanto que chega um outro momento, quando ele vai falar lá para deixar os homens em paz, aí os homens vão acusar ele do quê? Esse estrangeiro vem aqui, né, ser juiz entre nós. Por quê? Porque ele já exercia isso. E os caras já estavam por aqui, né? Estou fazendo aqui o sinal, mas não sei se o Ferreira pode entender, e nem quem está ouvindo a gravação depois vai entender, né? Estavam por aqui com o Ló. Falando, quem é esse cara estrangeiro? Chegou aqui. Então Ló é um cara de autoridade lá. E os anjos estavam vindo a mando do Senhor para quê? Para ver se tinha um justo na cidade, porque senão a cidade seria consumida. Então, a gente fica pensando assim, caramba, né? A mulher de Ló.
ela é desobediente. Acho que foi o Miguel usou a frase aqui, né? Desobediente, né? Ah, olhou para trás, vacilou. Mas o próprio Ló, ele tinha traços disso, irmãos. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Lá no mesmo capítulo 19, no 16, fala que... Eu vou ler aqui rapidinho. Como, porém, se demorasse, pegaram quem? Os anjos, né? Os homens pela mão, a ele, a sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram para fora da cidade. Então, o que estava acontecendo aqui? Eles chegaram, Ló convida eles para ficar na casa deles, aí os homens vêm, batem lá e falam, a gente quer esses 2 varões que entraram aí, porque nós vamos abusar deles. Aí Ló fala assim, não, pega as minhas filhas virgens. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas isso mostra já que Ló estava sendo corrompido pela cultura da cidade. É isso. Ló estava sendo corrompido pela cultura da cidade. Ló tinha outras filhas? Ele tinha outras filhas. Por quê? Porque um pouquinho mais na frente vai falar que os anjos falam assim, olha, pega seus genros, suas filhas, né, seus filhos e vem conosco. Ou seja, ele tinha filhos homens e ele tinha filhas casadas. E a gente vai ver que no final das contas só quem saiu com ele foi quem? A esposa e as filhas virgens, as 2. Os demais não foram. Por que não foram? Porque não creram. Porque Ló ficou retardando a saída dele. A tal ponto que é essa passagem que eu li, que os anjos pegam ele pela mão e arrastam ele. Fala assim, você não quer ir? Eu vou te arrastar. Irmão, isso aqui para mim é a dinâmica mais clara do que eu defendo aqui algumas vezes. Tem horas que Deus chega para você, gentilmente, e fala assim, vem, 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 vem. Tem hora que ele faz igual ele fez com Paulo. Pega e arrasta. Paulo, irmãos, foi isso. Eu falei que ele apareceu direto para Paulo, porque talvez o Paulo não visse outra pessoa. É verdade isso. Mas, quando ele aparece para Paulo, ele fala assim, olha, eu já escolhi você, já separei você. Ou seja, Paulo, você não tem escolha mais. Em certos momentos, Deus vai arrastar a gente para o caminho que Ele quer. Em outros momentos, Ele graciosamente vai nos convidar a entrar nesse caminho. Aqui, Ele convida primeiro Ló. E convida, e convida, e convida. E Ló protela, protela, e ele é arrastado. Por que Ló protela? Porque ele já tinha status na cidade. E é onde eu quero chegar. A gente fala que a mulher de Ló olhou para trás, certo? Ló olhou para trás antes dela. Só que ele não permaneceu. Ele não queria sair. Ele não permaneceu olhando para trás. Vai fazer sentido um pouquinho mais para frente quando eu explicar esse olhando para trás aqui. Mas Ló já estava preso naquele lugar. Ele não queria sair. A gente vai ver isso claramente um pouquinho mais na frente. Porque tem uma hora... Deixa eu ver se eu separei isso daqui. Cadê? Eu separei algumas passagens aqui para ficar mais fácil de eu ler para vocês. Dentro do mesmo Gênesis 19, eu não separei aqui para ler, mas depois se você quiser, você pegue lá e leia. Vai dizer que os anjos arrastam Ló para fora, junto com as 2 filhas e a esposa. E aí, eles falam assim, Ló, vai para as montanhas. Segue aqui pelas campinhas, vai pelas montanhas. Não olha para trás, porque lá, enquanto você não chegar lá, eu não posso subverter essa cidade. Basicamente ele está dizendo assim, essa cidade não será consumida enquanto você não sair daqui. Aí Ló fala assim, não faça isso. Como assim? Não faça isso. Ele fala assim, não faça isso, deixa eu ir para Zoar. Olha só, o que era Zoar? Tinha 5 cidades naquela campina. Tinha Sodoma, Gomorra e Zoar era uma delas. Uma das 5 cidades daquelas campinas. Era tão corrupta quanto. Quando ele é compelido a sair de Sodoma, ele fala assim, não me manda para as montanhas, me manda para Zoar. Por que isso é importante? Porque comprova isso que eu estou falando. Ele tanto não queria sair, que ele foi arrastado. Mesmo quando ele foi arrastado, ele fala assim, me deixa continuar no mesmo estilo de vida. Me deixa viver as mesmas coisas. Me deixa continuar fazendo o que eu fazia. Me deixa viver aquilo que eu vivia. E aí a gente entra na parte que ele fala assim, não olhe para trás. E aí fala que ele entra em Zoar. Quando ele entra em Zoar, fala que a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sol. Uma estátua de sol. De sal. O que é interessante? Fala que isso aconteceu quando? Está escrito aí.
depois que eles entraram em Zoar. A gente colocou na nossa cabeça, e aí você assistiu a novela da Record, ou qualquer outro filme, que mostra Ló saindo da campina com a mulher, aí no meio da campina a mulher olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Não, eles foram para outra cidade. Lá, na outra cidade, fala assim, e ela olhou para trás. Mas como assim? Ele chegou numa outra cidade, dava para ela olhar para trás? É porque olhou para trás, irmãos, é uma expressão idiomática. Sabe o que ela significa? Ela voltou para trás. Ela voltou ao estilo de vida. Ela voltou aonde ela estava. Olhar para trás é uma expressão idiomática do hebraico que significa o quê? Ela voltou onde ela estava. Lembra do cachorro que volta ao próprio vômito? Lembra da porca lavada que volta a se revolver na lama? É a mulher de Ló. Não é que ela estava andando na campina e ela olhou somente. Primeiro, Jesus fala que aonde está o seu tesouro é onde está o quê? O teu coração. Onde estava o tesouro da mulher de Ló? Na vida que ela tinha em Sodoma. Onde estava o tesouro de Ló? Na vida que ele tinha em Sodoma. Aí ele pede para ir para Zoar. Quando ele foi para Zoar, não satisfeita de estar em Zoar, a mulher de Ló quis voltar para onde? Para Sodoma. O olhar para trás é voltar ao mesmo estilo de vida. Voltar àquilo que você era. Voltar àquilo que você abandonou. E aí é interessante, que a Bíblia fala sobre sal como sendo algo bom, algo que dá sabor, algo que preserva, Era usado nos rituais. Eu já falei várias vezes aqui sobre a propriedade do sal em outras pregações, Só que aqui há essa figura de que ela vira o quê? Uma coisa boa? É uma estátua de sal. Não. O excesso de zelo dela pela vida que ela tinha longe de Deus foi prejudicial a ela, a ponto daquilo que era zelo se transformou na morte dela. É o mesmo zelo de Paulo, por isso que eu usei o gancho de Paulo aqui antes. O mesmo zelo. Era um zelo bom? Não, era um zelo pernicioso, era um zelo que matava. A mulher de Ló estava passando pelas mesmas coisas. Ela não quis abandonar aquilo que ela foi convidada a deixar. E qual é a grande lição que nós temos aqui para nós? Nós somos chamados a não voltarmos ao mesmo estilo de vida. Irmãos, essa semana, nos meus devocionais, eu estava orando em certo momento, e eu fui tomado de uma convicção de arrependimento tão grande, que eu estava orando pela minha esposa. E aí eu já dei esse testemunho aqui, que minha esposa foi o canal que Deus usou para me alcançar. A minha esposa foi o canal que Deus usou para me alcançar. Meu sogro teve alguma contribuição? Não, mas foi a minha esposa, foi o canal usado para isso. E aí, durante a minha oração, agradecendo pela vida dela, eu fui cheio de uma convicção que eu estava morto, que eu estava em caminho de morte. Eu tive essa convicção tão grande que eu chorei. Falei assim, cara, eu estava num caminho de morte, no caminho de condenação. Eu tinha certeza, irmãos, que eu estava morto espiritualmente e que a minha vida física estava indo em direção à condenação. Tudo que eu achei que eu tinha, eu não tinha. Tudo que eu achei que eu era, eu não era. Tudo que eu achei que eu poderia fazer ou alcançar, eu não tinha. Era uma ilusão. Aquilo não existia. Eu vivia correndo atrás de um sonho. E esse sonho era vazio. Esse sonho não tinha significado. Esse sonho não valia nada. Eu era escravo de vícios, eu era escravo de ego, eu era escravo de cobiça, eu era escravo de tudo que não presta, mas que se escondia dentro de mim e eu não enxergava. E aí um dia, Jesus me amou. E aí um dia Jesus olhou para mim e falou assim, esse miserável, essa porca lavada, essa porca imunda, eu vou lavar ela. Esse cachorro aqui, eu vou ensinar ele a não comer mais o próprio vômito. E aí Jesus me arrastou para fora disso. E me arrastou do caminho de morte para fora disso. E aí naquele dia, enquanto eu orava, eu falei assim, como eu não posso agradecer, como eu não posso louvar esse Deus, como eu não posso amar esse Deus.
E como eu posso pensar em voltar atrás, irmãos? Lembre quem você era. Lembre quem você era. Lembre quem você era. Lembra da ilusão de vida que você tinha. Da ilusão de vida que você tinha. Daquilo que você achava que era um precioso tesouro e não era. Daquilo que você achava que era importante e não era. Daquilo que você achava que era grande, que era uma riqueza e não era. Jesus te tirou de tudo isso e deu significado para a tua vida. Jesus transformou essa realidade. E aí ele te convida a sair de um lugar de morte, onde só há condenação, onde só há perversão, onde não há vida. E ele fala assim, eu vou trazer você, eu vou levar você. E você ainda está como Ló, barganhando com ele. Não, mas peraí, deixa eu manter parte desse estilo de vida. Porque é isso. Ló falou assim, tá bom, é para eu sair de Sodoma, mas deixa eu manter um pouquinho de Sodoma aqui em Zoar. Às vezes, irmãos, a gente quer um evangelho parcial. Sabe o que é o evangelho parcial? Um testemunho que eu ouvi do canal 2 Dedos de Teologia, do Iago Martins. Eu ouço ele com alguma frequência, né? Apesar de discordar dele em algumas coisas, mas é um bom exercício. Aprenda a amar quem discorda de você também, porque é meu irmão em Cristo. E aí, ele falava de um testemunho de uma mulher, não me pergunte o nome, não sei quem é. É uma influencer da vida aí. Que ela como é que é? Produtora de conteúdo adulto. Estão entendendo o que eu estou falando? Que se relaciona num trisal. Todo mundo entende essa terminologia, né? Ok. Produtora de conteúdo adulto se relaciona num trisal. Foi convidada a desfilar na escola de samba do Salgueiro pelo Carnaval do Rio, agora em 2025. Que com certeza não foi com muita roupa. Escola de samba, né? Carnaval do Rio de Janeiro. Ok, então essa é a pessoa, tá? Formaram um cenário? Aí ela veio em público se manifestar dizendo assim, não posso desfilar na escola de samba do Salgueiro. Por quê? Porque fui ler o samba enredo, e o samba enredo fala do quê? Do candomblé. E eu creio em Deus, eu creio em Jesus, e eu não me envolvo com essas coisas do candomblé. Irmãos, falou a mulher que é produtora de conteúdo adulto, se envolve num trisal, e ia desfilar, provavelmente sem roupa, na Sapucaí. Mas o que incomodou ela? O candomblé. Então, o que ela está querendo viver? Um evangelho parcial. Não, a parte do evangelho que me interessa, ou que eu aceito, ou que faz sentido para mim, essa eu pego. As demais, eu descarto. É Ló querendo ficar em Zoar. Tanto que acontece? Vocês vão ler lá que ele foi para Zoar, a mulher dele olhou para trás, ou seja, ela voltou para o velho estilo de vida, morreu em Sodoma, porque é isso que quer dizer que ela virou uma estátua de sal. Ela foi consumida como todo mundo em Sodoma. Todo mundo ali virou estátua de sal. É isso. Foi consumido com fogo e enxofre. Por quê? Porque ela voltou para lá. Mas Zoar foi atingida porque a cidade virou escombro. Porque diz que depois Ló sai dos escombros. E ele vai para onde? Para as montanhas. Aonde era para ele ter ido? Aonde? Primeiro. Ou seja, ele precisou sofrer o trauma dos escombros para ir para a montanha, irmão. O que eu estou tentando motivar vocês aqui? Vocês não precisam achar que existe valor em Sodoma, em primeiro lugar. Segundo, não levem Sodoma junto com vocês para uma Sodoma meia boca em Zoar. Ou seja, Jesus chamou vocês para viver uma nova vida. Abandonem o velho estilo de vida. Abandonem os velhos hábitos. Abandonem aqueles traços de caráter que são problemáticos para você. Ah, não, mas esse é o meu jeito, né? O meu pastor que eu tinha lá em Recife que falava assim, crente Gabriela, né? Novela antiga, né? Baseado no livro de Jorge Amado, né? Gabriela, Cravo e Canela, né? A musiquinha que cantava no início da novela é eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela, né?
Era isso. Quem é mais velho vai lembrar disso. Você é tão velho assim? Então, beleza. Então, ou seja... Teve remake, passou na tarde, na sua É assim que faz de novela. No meu tempo também era do meu Então, nós não fomos chamados a viver assim, crescer assim e morrer assim. Nós fomos chamados para quê? Para mudar. Para sair de Sodoma e não passar em Zoar, mas irmos para onde Deus nos mandaria. Mesmo que isso signifique abrir mão do que nós tínhamos. Porque qual era o problema de Ló? Caramba, eu vou perder tudo. Ou seja, eu tinha status na cidade, vou perder o status. Eu tinha a riqueza que eu levei para a cidade, vou perder a riqueza. Eu tinha influência que eu tinha na cidade, vou perder a influência. Ou seja, é começar do zero. É abrir mão do que você tem para que Cristo possa trabalhar em você. Mas não foi o que Cristo fez? Ele não se esvaziou? Ele não abriu mão de todas as coisas por amor a nós? E nós, constrangidos por esse amor, somos chamados para quê? A abrir mão, irmãos. E aí, para terminar, eu vou fazer uma outra analogia sobre olhar para trás. Nem todo olhar para trás, nem todo voltar aonde você estava é ruim. E aí eu convido vocês a se lembrarem, não vão precisar abrir, senão a gente vai perder um pouco de tempo. Eu convido vocês a se lembrarem da parábola do filho pródigo, que é no mesmo livro de Lucas, um pouquinho antes disso aqui. Ah, será que está um pouquinho antes? Por quê? Ah, nada é por acaso na Bíblia, irmãos. Jesus ele vai dar uma série de parábolas, né? Da dracma perdida, da ovelha perdida. E aí ele vai falar do filho pródigo. Eu sei que muito já foi pregado aqui, nesta congregação, sobre o filho pródigo. Já foi muito pregado lá na FAB sobre o filho pródigo. Eu acho que teve uma semana que teve 3 pregações sobre o filho pródigo, 3 pessoas diferentes, falando 3 coisas diferentes. Ou seja, a palavra de Deus é rica a esse ponto. Aí agora eu vou dar mais uma diferente, não, uma outra perspectiva. Só sobre um aspecto dessa parábola. A palavra diz que o filho pródigo, né, o filho mais moço, né, que pediu a herança dele, ou seja, eu já expliquei isso aqui, pedir a herança e receber é falar assim, eu não quero mais estar sob a tutela do meu pai. Eu não quero mais que meu pai decida os caminhos da minha vida. Eu não quero mais prestar contas ao meu pai. Para mim é como se meu pai estivesse morto. É isso. Matou o pai ainda em vida. É a mesma coisa que Adão e Eva fizeram no Éden. Eu não quero estar sob a tutela do pai, eu não quero ter a influência do pai, eu não quero que o pai diga o que eu vou fazer. Eu quero determinar o bem e o mal. É a mesma coisa. É o que nós fazemos quando nós não aceitamos a tutela de Deus sobre as nossas vidas. Nós dizemos assim, eu sei o que eu estou fazendo. Irmãos, é uma arrogância absurda. Não, eu sei os meus caminhos. Eu sei para onde eu devo ir. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é melhor para mim. E aí, o filho pródigo fez isso. E aí, quando ele veio uma fome, ele estava lá cuidando dos porcos, e ele passando fome, ele queria comer a comida dos porcos e não podia. E aí, ele se lembra, está lá em Lucas 15, 17. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Ele fez o quê? Ele olhou para trás. Ele pensou na vida preguiça dele e lembrou assim, como meu pai era bom. Olha o caráter do meu pai. Olha as ações do meu pai. Eu quero meu pai. E aí ele decide, ele toma uma decisão. Ele sai de onde ele está e ele vai planejando. Irmão, isso aqui que é interessante, né? Ele fala assim, ele planejou, né, o que falar com o pai, como agir, e projetou a reação do pai. Fala assim, olha, eu vou falar, vou agir de tal forma, eu vou tomar tal postura, e o pai, ele vai responder de tal maneira. Ele projetou no pai uma expectativa. O que ele projetou? Tá aqui, ó, Lucas 15 ainda, 18 e 19. Levantar-me-ei, né, parece a Lorena falando, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O que ele pensou? Eu vou lá, me prostro diante dele, falo, digo que eu errei,
e ele vai me receber. Se ele me receber como um trabalhador que tem o pão, que é tratado com dignidade, esse é meu pai tem caráter, né? Mesmo que eu não seja tratado como filho, eu já tô de boa. Tô saindo no lucro, porque aqui eu tô passando fome. Onde eu tô passando fome. E aí ele vai ao encontro do pai. E aí o que é interessante? Ele projeta, né, isso no pai. Só que o pai faz todas as expectativas dele caírem por terra. Por quê? Porque lá em Lucas 15, 20 fala assim: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Irmão, isso aqui eu compartilhei com a Vivi no final do ano, quando a gente estava tendo o Natal aqui em casa. Eu botei alguns louvores para tocar, e aí uma hora eu me detive ali para parar para assistir uma canção que chama The Prodigal Song. É a canção do pródigo. Eu não lembro o nome do cantor. Mo? The Prodigal Son, quem é que canta? Corey Asbury. Pronto. É um cantor americano chamado Corey Asbury. Na canção, tem uma hora que ele fala assim, que o filho não tinha percorrido ainda 1 milha e chegado aos portões, o pai já tinha vindo recebê-lo. Aí essa parte da canção me chamou a atenção, cara, que ele ficou me incomodando. Falei assim, caramba, é uma poesia bonita, né? Que ele ainda não tinha chegado ainda no portão e o pai já tinha vindo. Aí quando eu fui ler na palavra, eu não tinha me atentado a isso, está aqui claramente. O que ele está dizendo? Quando o filho ainda estava vindo, o pai veio até ele. Vocês lembram dessa passagem lá em Tiago, que fala assim, Tiago 4,8, o livro preferido do Rodrigo. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Ou tem mais uma, né? Em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, o pai que ele projetou que ia recebê-lo e tratá-lo como um servo, o primeiro passo dele deu todos os outros passos necessários até ele. Por isso que eu digo que Deus trabalha conosco numa sinergia. Em alguns momentos ele só está esperando o Vitor levantar. Quando o Vitor levantar, ele vai correr 10 milhas em direção ao Vitor, vai abraçar e falar assim, vem cá. E trata com ele. Assim como ele fez comigo, assim como ele fez com cada um de nós. Ele espera de nós esse olhar para ele, para distinguir o caráter dele, para distinguir quem ele é, para distinguir a bondade dele, para encarnar essa questão do reino nas nossas vidas. Não olhar para o estilo de vida que nós tínhamos, abandonar, largar de vez e confiar, cair nos braços dele. Ele vai percorrer as milhas necessárias. Eu estava vendo um outro filme outro dia, um cara que é baseado no livro de Oséias. Ele vai resgatar a mulher no prostíbulo. E ele quer se casar com ela. E aí ele casa com ela. Só que a mulher, ela quer voltar para a velha vida. Várias vezes ela sai de casa para voltar para a velha vida. Tem uma hora que ela sai mesmo. E aí ele vai atrás dela. No meio do caminho, ele para, fala assim, ó, só quero dizer para você o seguinte. A cidade para onde você está indo é para lá, 30 quilômetros. A nossa casa é para cá, 1 quilômetro, 1,6 quilômetros. Se você quiser ir, vá. Se você quiser voltar, volte. A escolha é sua. Ele vira as costas e vai para casa. Aí depois de um tempo chega ela toda estupiada, né? Pé sangrando. Aí ele pega ela, senta no banco, vai lá e vai cuidar dos pés dela. Aí ela pergunta, por que você está fazendo isso? Tipo assim, ela não entende a graça. Ele fala assim, porque às vezes 1,5 km são mais difíceis do que 30 quilômetros. Tem uma mensagem por trás disso, que ele está querendo dizer, voltar para a velha vida, voltar para o velho estilo de vida, por mais trabalhoso que seja para a tua carne, às vezes é mais fácil do que você percorrer o curto caminho que vai fazer o pai correr até você, te abraçar e cuidar de você.
E às vezes a gente não enxerga isso. A gente vira as costas, quer voltar para o velho estilo de vida, quer voltar para Sodoma, ou quer negociar com o pai, falando assim, deixa eu levar um pouquinho de Sodoma comigo, para dentro daquilo que a gente chama de Zoar. E eu encerro pedindo isso, irmãos. Esse é um ano em que eu quero que nós sejamos uma igreja de forma mais plena. O Pai nos convida a abandonar o velho estilo de vida. Se você ainda carrega com você alguma daquelas mazelas que fazem você andar com uma bola de ferro amarrada no seu tornozelo, que fazem você não conseguir prosperar espiritualmente no teu relacionamento com Deus, que minam você a ponto de você ser sugado no seu espírito, abandone esse estilo de vida. Abandone esses pequenos vícios. Abandone essas pequenos traços de personalidade, essas pequenas coisas que você arrasta contigo, que são uma negociata com Deus para continuar vivendo aquilo que você queria viver e que você não quer abrir mão. Eu sou chamado a isso. Eu fui confrontado com isso, você é confrontado com isso também. Porque senão não adianta nada. A gente vai vir aqui tentar louvar e isso aqui é um louvor vazio. E a gente vai sair para evangelizar na rua, palavras vazias. E a gente vai no orfanato, só um alento para o nosso coração, mas não é algo que realmente a gente faz segundo a vontade de Deus, discernindo aquilo que Deus quer que nós façamos. E a gente não vai conseguir desenvolver um relacionamento pleno uns com os outros. A gente vai continuar com as pequenas picuinhas, atrapalhando o nosso rendimento de relacionamento uns com os outros. E as coisas elas não prosperam, elas não corroboram o caráter de Cristo em nós. Amém? Amém. Vitor, meu irmão, seja muito bem-vindo. A minha casa está aberta. A minha casa não é a do Rodrigo, mas a casa dele também está aberta quando a casa dele ficar pronta. Eu digo isso porque eu tenho um amor muito grande por você, apesar de a gente conviver não tão quanto deveria, entendeu? Mas você é um cara muito fácil de gostar, entendeu? Então, assim, eu queria muito ter a oportunidade de conviver mais contigo, tá? E seja bem-vindo também, tá, meu irmão? Se quiser continuar nos visitando, fique à vontade. A gente vai estar, independente disso, a gente vai estar orando pelo seu esposo. Espero que ou você testemunhe isso, ou ele mesmo venha um dia aqui e testemunhe, ou nem que a gente saiba pela Fabi, mas a gente quer ter a alegria de saber que teu esposo foi alcançado por Issa, né? Que é o Jesus dos muçulmanos, é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. E quando ele descobrir que esse Issa é o caminho, a verdade e a vida, a vida dele vai ser transformada. Amém?